Oi, gente. Boa tarde. Vamos só esperar um pouquinho. Já estamos entrando no ar. Tem. Então, vamos aqui, temos com 29 pessoas. A gente vai já conversar com o professor Fábio. Tá? Vou dar mais uns minutinhos. Boa tarde a todos aí. A gente vai começar a conversar com o professor Fábio sobre o curso. Pouca coisa. Já estamos com 31 pessoas, 32 conectadas. É, então, já vamos começar a conversar aqui com o professor Fábio. Três, 34 pessoas, já estamos conectando. Isso. Para você não me escutar, não escutar. Eu estou falando aqui com o professor Fábio, que já está conectado. Elas não estão te escutando ainda não, Fábio. Bom, vamos lá, já estamos aqui com 36 pessoas conectadas. Já para a gente conversar com... Boa tarde a todos, boa tarde. Já, a Fabinho já está com quase 40 pessoas já. Quer conversar alguma coisa já? 40, quase. Tá, então deixa eu só apresentar. Boa tarde, gente, tudo bom? Como diz aí, eu sou professor Dioclésio, sou coordenador adjunto do curso de design. Hoje a gente vai conversar com o professor Fábio, né, que ele vai passar algumas orientações, fazer uma acolhida com vocês, né? Hoje a gente está fazendo essa live em caráter experimental, né, primeira live que a gente está fazendo, e vamos ver, vou incluir aqui o professor Fábio para a gente poder começar a conversar. Professor Fábio, já estamos aparecendo agora. Estamos com 40 pessoas conectadas, o professor Fábio já está aparecendo. Boa tarde, Dioclésio. Boa tarde, Fábio, tudo bom? Tudo bem? Então, o Fábio vai assumir aqui, a gente vai interagir. As pessoas que quiserem fazer perguntas, podem colocar aí as perguntas no chat. Eu vou estar nos bastidores aqui acompanhando, orientando um pouco essa nossa conversa, tá? E qualquer coisa, pode se manifestar, tá? Eu vou só
Separa, mudar, modificar aqui. Pronto. Tá legal. Então, legal, obrigado, Dioclésio. Então, eu queria agradecer ao professor Dioclésio, que se empenhou em viabilizar aqui tecnicamente essa nossa live. A gente escolheu o Instagram porque os alunos que trabalham no projeto de site entenderam que era a melhor plataforma para a gente estar fazendo essa comunicação, né? E então, obrigado para eles também, pelo apoio que eles estão dando para o site, no Instagram também, que eles têm assumido bem. E queria agradecer a presença aí das pessoas que estão nos acompanhando. A gente já está com saudades dos alunos, de começar logo o ano letivo, né? E o propósito de eu estar aqui hoje é a gente entender a situação atual, né? E ver algumas perspectivas que estão sendo desenhadas, que podem ou não se concretizar conforme os desdobramentos, né, dos próximos dias. Então, logo que a pandemia chegou no Brasil, né, houve uma ação rápida para evitar que acontecesse o que aconteceu nos outros países, né, que foi algo devastador. Então a gente até percebe hoje os números que nós temos, acredito muito, tem a ver com essas medidas que foram tomadas. Os governos se mobilizaram e foram fazendo uma série de decretos, né? E esses decretos foram afetando várias áreas, inclusive o ensino, onde foram suspensas as aulas presenciais, justamente para a gente contribuir para aquele isolamento social, né? Para evitar a aglomeração de pessoas. E desde que isso aconteceu, diante de uma falta de perspectiva de quanto tempo duraria esse isolamento, começou a se cogitar alguma forma alternativa de nós continuarmos as atividades letivas. A gente viu isso de uma forma mais contundente na Secretaria de Educação do Estado do Paraná, a gente tem os exemplos de outros estados também, em que está sendo utilizada a televisão, com aulas preparadas, material também, com a tutoria dos professores pelo Google Classroom. E a gente também tem percebido que o sistema não é o ideal, né? E, diante disso, as universidades estão sendo, assim, tendo que tomar suas decisões, porque, afinal, nós costumamos ser a referência, né? Nós costumamos ter o que há de referência na maioria dos assuntos, porque nós temos essa prática da pesquisa, do ensino e da extensão, onde desenvolvemos todos esses aspectos, né? E daí seria curioso as universidades não terem alguma forma de contribuir. Claro que nós estamos tendo diversas ações mais diretas com a pandemia. A gente tem um exemplo do que está acontecendo no hospital universitário e os cursos mais ligados à área da saúde e alguns outros cursos também que estão tentando de uma forma ou outra, né, contribuir para minimizar esses impactos ou tornar esse momento de isolamento social menos doloroso, né? Então a gente também vê iniciativas no campus de Cianorte, né, que a gente tem os cursos se unindo para a confecção de máscaras de tecido. A gente também tem ações relacionadas à dengue, né? Então a gente não pode esquecer, não é uma única doença, né, que a gente tem que se preocupar, infelizmente. Aqui no nosso estado a gente também tem a preocupação com a dengue. Então, nesse aspecto, nesse cenário, a gente começa a ter que pensar nessas coisas, porque quando a gente começa a imaginar os futuros possíveis, né, nós poderíamos pensar assim, se nós tivéssemos uma data determinada para tudo isso acabar, seria mais fácil de tomar decisões, porque nós saberíamos o saldo, né? Agora,
a gente pode ir a cada mês prorrogando o isolamento social, prorrogando, e chegar lá, sei lá, de repente no mês de setembro, outubro, em termos de inviabilizar o fechamento do ano letivo. Então, a gente poderia cogitar, ok, vamos desistir do ano letivo de 2020, fecha a conta, vamos esperar tudo voltar à normalidade e retornamos em 2021, um novo ano letivo, né, tudo certinho como a gente está acostumado. Pode ser que seja uma solução, né, mas talvez isso afete a vida de algumas pessoas que estavam contando em concluir o seu curso esse ano, ou outras pessoas que não querem que aconteça de ter que ficar um ano a mais na universidade. Né? Como também pode ser que daqui uma semana ou duas haja uma determinação que retornemos às atividades e a gente tenha condições de encerrar o ano acadêmico. Veja, de qualquer forma, retornando ou não, o ano acadêmico ele já não vai ter o seu desenrolar previsto anteriormente. Alguma forma de reposição das aulas nós vamos ter que desenvolver. Né? Claro que essa é uma preocupação da coordenação do curso, de todos os professores, e claro que a UEM tem um setor, que é a Pró-Reitoria de Ensino, né, que onde tudo isso se concentra, né, onde todas esses pensamentos se juntam e onde a universidade se encontra para tomar as decisões. Digamos que é o órgão superior aí, que organiza tudo isso. Claro que com o aval do Conselho de Ensino e Pesquisa, que é o CEP, né, que a gente pode tomar as decisões. Então, diante disso, né, estão sendo apresentadas, né, por uma iniciativa da Pró-Reitoria de Ensino, duas propostas, né, porque algum posicionamento a gente tem que ter. Né. O que não pode ficar é assim, como a gente estava até o momento, sem uma conversa, sem diálogo, e todas as pessoas especulando o que será que vai acontecer, o que será que não, o que a universidade, né, para onde que a gente vai e tudo mais. Então, isso está levando o seu tempo, porque ninguém quer tomar uma decisão precipitada, né? Mas duas propostas concretas foram realizadas. Né? Então, existe uma proposta, né, que é de antecipar todos os recessos acadêmicos que nós temos no ano, né? Então todos os feriados, aquela semana de setembro que estava prevista da gente não ter aulas, trazer tudo isso contando a partir de 6 de abril, né? E ver até que data isso dá. E pela contagem que foi feita, daria até 30 de abril. Então seria uma forma de assim, nós justificarmos esse período que estamos sem ter iniciado as aulas. É como está acontecendo com os trabalhadores, né? Inicialmente o afastamento ia durar um mês. Então, para não gerar demissões e tal, vamos dar férias para os empregados, eles ficam um mês em casa, como se fosse férias, e depois eles retornam e tudo bem. Só que a gente está vendo que está demorando mais que um mês. Mas é mais ou menos isso. E isso tem o aval de um decreto, então isso está previsto numa lei, num decreto estadual, que a gente pode fazer isso. Inclusive, foi a primeira sugestão do governo, né, que não se iniciassem as aulas, que a gente usasse esse recurso para postergar o início das aulas e as pessoas poderem fazer o seu isolamento social. Com isso, o que aconteceria? Nós teríamos um início de aulas previsto para 4 de maio. Né? Só que nós ainda estamos em isolamento, né? E a gente teria que, então, pensar numa atividade não presencial. Né? Então, essa proposta, ela funciona dessa maneira. Primeiro, usa-se todos os feriados e recessos para dar um período, para postergar o início das atividades, que ficaria a partir de 4 de maio, e enquanto isso,
né, os cursos, professores e alunos teriam um tempo para se preparar, né, e para preparar como seria feito, né, realizadas essas atividades não presenciais. Né. E também, durante esse período, a universidade ofereceria treinamentos, né, nas plataformas já, porque a UEM é uma universidade que já possui o seu ensino à distância, já possui uma estrutura, já possui um know-how, e estaria disponibilizando isso para as pessoas se adaptarem. Né? E aí teria uma comissão, né, formada lá por um representante de cada órgão, inclusive do DCE, para estar acompanhando, né, o desenvolvimento dessas atividades. Então, essa seria a primeira proposta. Né? Puxar os feriados e recessos, postergar o início para 4 de maio e iniciar as atividades de modo à distância, né? Não presencial. A segunda proposta, né, é simplesmente suspender o calendário, contando desde o dia 6 de abril, né, e aguardar um novo decreto governamental que libere as atividades presenciais. Né. E quando isso acontecesse, seria aberta uma exceção para que todos os cursos pudessem utilizar um recurso previsto pelo MEC, que é que 20% da carga horária do seu projeto pedagógico pudesse ser realizado em disciplinas não presenciais. Né? Por quê? Porque, como eu falei, de qualquer modo, o calendário, como ele não iniciou no dia previsto, ele já vai exigir algum tipo de reposição. Pode ser que não precise usar esse recurso dos 20%, né? Mas a PEN, né, pensando assim, isso pode demorar muito para vir um novo decreto que retome as atividades, já está se antecipando e permitindo, né, que isso seja realizado dessa maneira. Né? Que é uma forma de nós termos condições de tentar cumprir o calendário acadêmico ainda no ano dele, ou, sei lá, avançando um pouquinho, como acontece nos calendários de greve. Né? Então, basicamente, tem essas duas propostas, e o que aconteceu? Essas propostas foram encaminhadas para a reitoria, elas da reitoria são encaminhadas para a Câmara de Graduação, onde vai ser nomeado um relator, ele vai analisar a matéria e vai apresentar o relato para essa Câmara, para uma discussão preliminar, onde vão ser feitas sugestões. Então. Lembrando que toda a Câmara e o Conselho, eles possuem representantes discentes também. Depois de passar por essa Câmara, essa reunião está prevista para a próxima quarta-feira, esse relato seria encaminhado ao CEP, o que está previsto para acontecer na sexta-feira. Há uma previsão. Eu ainda não recebi a convocação, mas espera-se, né, seguir esse cronograma. Tá? E aí, lá, naquele dia, vão estar todos os conselheiros, que são todos os coordenadores de curso de graduação e pós-graduação, né? E também dos representantes dos discentes e dos docentes ali para a gente decidir pela proposta 1 ou pela proposta 2. Pode ser apresentada uma outra proposta? Sim, pode. Né? Por isso que é a questão democrática do Conselho. Né? O principal é que a PEN ela fez com que o processo se iniciasse. O desfecho que ele vai ter é bem ainda imprevisível. Nós não temos uma ideia de qual das propostas ou se uma outra proposta irá aparecer. Tá? Então, essa proposta ela é apresentada e aí as pessoas que são os representantes vão decidir fazer o voto, que são os coordenadores de curso de graduação, os coordenadores de cursos de pós-graduação e os representantes dos alunos. Tá? Quando a gente
recebeu essas informações todas, nós pensamos em fazer uma reunião com os professores, uma reunião com os acadêmicos, que é essa reunião que está acontecendo hoje, né, para nós vermos, primeiro, o que está sendo proposto e, nos dois cenários, se nós teríamos condições de levar adiante o que estava sendo proposto. E também, agora, hoje, a ideia é essa, né? É tentar o diálogo e perceber qual das propostas seria mais interessante, né? O que a gente deve escolher. Não é um momento fácil, né? Por quê? Porque nós não, pelas análises preliminares que nós fizemos, né? Então a PEN, antes de tomar essa decisão, ela fez um questionário bem rápido, assim, para pegar informações básicas do universo, né, de alunos e de professores que teriam condições, né, e quais condições eles teriam, tanto em um cenário como em outro. Então, nós também achamos interessante aprofundar essas informações. Então, a professora Cristina, que eu agradeço imensamente, também desenvolveu um questionário um pouco mais específico para o curso do design, e ela vai estar divulgando entre os alunos do design para nós termos a maior certeza possível do nosso universo, né? Então, nós queremos descobrir exatamente, né, quantos alunos teriam condições, se não teriam, e também ter a oportunidade de manifestar, né, nesse questionário, hoje aqui também, o que, da perspectiva de vocês, é mais interessante. Eu peço que vocês façam uma reflexão um pouco mais distanciada, para perceberem assim, que a gente não está falando só de um elemento, que é o ensino à distância, né? A gente não está pondo em xeque o ensino à distância. Nós estamos vivendo uma situação excepcional. Eu acho que é um daqueles momentos que vão entrar para os livros de história, porque estamos vendo coisas acontecerem que são sem nenhum precedente, né? Elas estão afetando o mundo todo, né? E todas as pessoas. Então, não é uma questão pontual ou uma só ideológica, né? Nós temos que analisar de hoje para frente, e é um para frente que a gente não sabe o quanto vai durar. E por isso, essa tentativa de tentar alternativas, né? Nós também temos que pensar se os professores terão condições, né, de assumir isso, porque toda a realidade individual de cada um foi afetada. Então, tem professores que têm 2, 3 filhos e estão em casa com eles. Então, é diferente de uma rotina que você deixa o seu filho na escola, vai para o seu trabalho e você tem ali 4, 8 horas para desempenhar o seu trabalho. Isso te dá um rendimento completamente diferente. As pessoas em casa, elas têm que cuidar das tarefas da sua casa, elas têm que cuidar da sua alimentação, do seu bem-estar físico, do seu bem-estar psicológico, e ainda cuidar dos outros, né? Seja um pet, seja um filho, e isso vai tomando parte do seu dia, e você tem que funcionar meio que como professor do seu próprio filho, como uma pessoa que cuida da recreação dele, um parceiro, um amiguinho, né? Então, todos foram afetados e não tem a dinâmica normal, né? Então, nós também temos que ter esse cuidado, né? E no design nós temos outra preocupação, que o nosso curso tem muitas disciplinas práticas, né? Então, nós também discutimos bastante como é que nós poderíamos estar abordando essas questões, né?
Então, basicamente, esse é o cenário, né? Esse é a realidade que nós estamos enfrentando, que afeta a todos, e nós não queremos tomar nenhuma decisão que seja ruim para ninguém. Mas nós também não. Eu fui atrás de algumas informações para ver algumas formas de contornar essa falta de acessibilidade que algumas pessoas possam ter, né? E outra coisa que é interessante também é a gente tentar descobrir em que condições os nossos alunos se encontram, né? Se estão todos bem, se estão com conforto encarando essa situação, né? Porque nós não podemos ficar restritos a cumprir um projeto pedagógico, as atividades acadêmicas. Nós somos uma comunidade, nós nos conhecemos e nós não podemos ignorar o que cada um está passando. E é mais uma rede que a gente pode transformar em apoio e comunicação, né? Não ficar restrito a essa questão puramente acadêmica. Então, nós já temos no dia a dia algumas ações, né, que são as bolsas de monitoria para as pessoas que precisam. Nós temos também a questão da isenção da marmita, nós temos a marmita, e nós não sabemos se nesse momento isso está fazendo falta, se nós teríamos que, de alguma maneira, tentar ver qual é uma forma de continuar esse suporte para essas pessoas, né? E o quanto nós poderíamos amenizar, né, essa variedade, né, de realidades aí, no sentido de poder realizar ou não as atividades não presenciais, tá? Eu não quero me alongar muito na minha fala, né, porque eu estou mais aqui para tentar esclarecer as dúvidas que vocês possam ter. Espero poder responder a todas. Então, o professor Dioclésio, ele está lendo o que vocês estão digitando no chat e ele vai me passando aqui pelo áudio para eu ir respondendo para cada um de vocês, tá? Então, se sintam à vontade para perguntar o que achar necessário, para tirar aquelas dúvidas que vocês estão, não necessariamente só sobre esses aspectos que eu falei. Se vocês tiverem algum outro tipo de dúvida, enquanto coordenador, se eu puder esclarecer, eu estou à disposição. Uhum. O que nós conversamos com os professores das disciplinas práticas é que tem algumas atividades que... Bom, veja bem, o primeiro passo fundamental seria que todos os alunos conseguissem responder o questionário que a professora Cristina desenvolveu. Porque lá nós perguntamos quais são as condições que os alunos teriam. E o que a gente tem conversado sobre as disciplinas práticas é que nós poderíamos avançar as disciplinas dentro do viável, né? Então, o professor Marcelo, que é o professor de desenho e plástica, né, ele falou assim, olha, desenho eu acho mais tranquilo. Mas eu penso assim, desenho é justamente para os calouros. Os calouros sequer têm material, né? É diferente dos alunos que já ingressaram, tiveram desenho no primeiro ano, agora estão no segundo ano e têm o material de desenho. Então, enquanto a gente não souber a situação dos alunos, fica complicado para nós. E nós estamos tentando ter o cuidado de descobrir exatamente essa situação, né, para daí poder tomar uma decisão. Mas, basicamente, o que nós conversamos, e isso é de consenso entre todos os professores do curso de design, e é uma preocupação das pessoas naturais em relação ao EAD, né? Nós nem estamos gostando de usar a palavra EAD porque
nós não somos um curso de EAD, né? O que nós vamos tentar fazer é adaptar as nossas aulas, né, que nós sabemos dar presencialmente, para esse momento de excepcionalidade, né? Então, tem muitos professores que eles vão tentar adaptar a plataforma digital à sua própria metodologia. Então, a gente também está dando uma certa liberdade para o professor lidar com as tecnologias de informação e ele escolher o que ele se sente mais à vontade, o formato. Então, tem professores que vão trazer o conteúdo, fazer uma apresentação ao vivo, e essa apresentação, uma das questões que nós falamos é sempre ficar gravada, né, para o aluno poder consultar depois, ou aquele aluno que não pôde participar ao vivo por questões de horário, porque imagino que a realidade se alterou, né? Então a gente também tem muito que descobrir como é que pode ofertar isso. Mas nós estamos tomando cuidado que o que for de disciplina prática, avançar dentro do que é possível. Então não estamos imaginando uma coisa assim sem noção, do tipo, façam lá a modelagem de um veículo, né? E então cada um vai lá pegar o clay na UEM, leva para casa e faz. Isso não teria cabimento, né? Porque é o tipo de atividade que exige o acompanhamento, né? Eu acho que nós estamos muito cientes, né, do que é possível, do que não é, e vamos tentar respeitar. O que pode acontecer, então, é que as disciplinas práticas, elas avancem menos, né? E as disciplinas teóricas avancem mais, e havendo o retorno para as atividades presenciais, a gente vai poder ocupar mais o tempo com as disciplinas práticas, já que as disciplinas teóricas deram espaço. Mas nós sabemos no design que o prático ele é um processo e que às vezes eu não consigo fazer em 6 dias seguidos uma determinada coisa. Não me adiantam 6 dias seguidos. Na verdade, eu preciso de 2 semanas, porque os materiais precisam de um tempo de cura, né? Eu tenho que ter um espaço para realização. Né? Então, as disciplinas práticas, elas vão ser tratadas dentro daquilo que é possível executar. Né? E então a gente vai trabalhar mais ou menos. A gente ainda tem um tempo para organizar isso, caso isso se efetive, né? Mas eu penso meio que como um banco de horas, né? Disciplina tal, a gente conseguiu avançar isso e tal, e trabalhar mais os fundamentos dessas disciplinas, principalmente as práticas. Né? E aí a gente vê depois, que é tudo muito imprevisível, a gente não sabe quanto tempo. Pode ser que a gente viva uma situação que o ano letivo de 2020 só termine em julho de 2021. Pode ser, então, mas especificamente sobre as práticas, é mais ou menos dessa maneira que nós estamos tratando. Aquilo que for possível de executar, que não tenha prejuízo, né, o professor avança. Né? Mas também sempre vai ter o retorno, o feedback. A gente jamais vai adotar uma atitude autoritária, onde a gente passa o conteúdo e vocês têm que se virar. Porque não é esse o propósito. E também a gente já planejou isso, né? Cada professor vai ter um horário na semana em que ele vai ter ali à disposição para a orientação dos alunos. Como se você pudesse ir lá na sala do professor conversar com ele. Só que você vai fazer isso virtualmente. O professor vai estar ali, você ingressa no chatzinho, né, no vídeo, se quiser, e pode tirar as dúvidas com ele. Então a gente está tentando mais adaptar o que a gente já está habituado a fazer do que nos moldarmos a um ensino que tem como pressuposto o autoaprendizado. Acho que a gente não vai fazer isso, a gente vai fazer o inverso, a gente vai tentar adaptar o que a gente faz a essa realidade digital e não, né, adotar esses formatos assim que a gente
né, entende que não atende as particularidades de um curso de design. Uhum. Veja, as disciplinas que nós julgarmos serem possíveis de execução nesse formato, não importa se ela é optativa ou se ela é do rol das obrigatórias, né? Ela só tem um rótulo diferente, mas o fato dela ser possível de ser ministrada nesse modelo é que vai determinar se ela vai ser ofertada ou não, né, exclusivamente ou de uma maneira mista. Acho que é isso que a gente tem que ter em mente. É, eu recebi os documentos de reingresso antes da restrição de acesso à universidade. Então, eu fiz o julgamento e a assinatura. Eu até lembro do processo do Jorge, está tudo ok. Então, até parece que saiu um edital que a PEN reabriu o processo de matrícula, inclusive das vagas remanescentes do vestibular, se eu não me engano. Deixa eu dar uma conferida aqui, que eu recebi esse material hoje. Só um instante. Mas, só para ver se eu não estou falando de uma coisa equivocada. Então é das vagas remanescentes. Vai estar sendo retomado o processo aqui, pelo que eu entendi. A PEN e o DAA, eles estão se esforçando, né, para retomar essas atividades, porque caso a gente avance para uma proposta que vá para o ensino à distância, ou não presencial, a gente vai ter que ter todos os alunos matriculados na turmas e tudo mais, né? Então, pode ser que não tenha ocorrido a publicação, especificamente nesse caso dos reingressos, né? Eu recebi esta semana por e-mail 2 outros processos de reingresso. Eu vou estar fazendo no início da semana que vem, mas também são 2 alunos que vão estar podendo fazer o reingresso, né? Os outros, se eu não me engano, foram 10 alunos que pediram, e agora são mais 2, então 12 pessoas, né? Então, as coisas estão tramitando e nós estamos trabalhando, né? Aí, quando a DA puder divulgar, ela vai fazer a divulgação. Deixa eu... Estou me colocando aqui também. Deixa eu só ver se tem mais alguém perguntando, né? A Poliana tinha perguntado sobre a primeira opção, caso seja votada, se todas as matérias voltam no formato EAD, ou se for a segunda opção aprovada, só algumas disciplinas dentro desse 20% da carga do curso poderão ser não presencial. Bom, nesse aspecto, a resolução que trata desse assunto,
ela diz que é 20% da carga horária total do curso. Então, eu tanto posso pegar disciplinas e dá-las de forma integral, nesse formato à distância, como pegar 20% de cada disciplina. Ou, sei lá, pegar 40% para uma disciplina, 0 para uma e 20 para as outras. Ou pegar lá 100% para algumas disciplinas. Nós fizemos esse cálculo para o curso do design, né, e nós temos algo equivalente a 612 horas que poderiam ser transformadas em atividades não presenciais, de acordo com a segunda proposta. O nosso curso ele tem um total de 3.063 horas. Né? Então, 612 horas representariam mais ou menos assim 9 disciplinas de 68 horas, que são aquelas disciplinas com 4 horas semanais. Veja, 9 disciplinas para o curso todo. Né? Então, não é um... então, tem uma limitação. Então, mas pode acontecer, que nem eu falei, isso é já pensando numa metodologia de reposição de aulas para o calendário poder ser cumprido. Né? Então, a lógica dessas duas propostas é não desistir do ano de 2020. A proposta 2, como ela depende do retorno à normalidade, a gente não sabe o quanto a gente vai ter que repor e se vai ser possível concluir o ano no próprio ano. Pode ser que as atividades retornem daqui 4 semanas, não sei. Aí nós temos uma realidade. Né? Pode ser que elas só retornem daqui 2 meses. Né? É mais ou menos como uma greve. Né? Enquanto a greve não termina, nós não temos noção de quanto nós vamos ter que mexer no calendário e do quanto vai ser possível, sem ferir a qualidade do ensino, repor essas aulas. Deixa eu ver aqui. Eu estou vendo aqui que as pessoas já não colocaram mais nenhuma questão. Não sei se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui. A última foi a Poliana, né? Já tem questões que já foram feitas aqui. Não, por enquanto ainda não tem mais questões. Não sei se. Eu não sei se você recebeu ali, Diaflécio, tem uma questão, qual é a segunda opção? Alguém perguntando. Não sei se é Não, para eu você já tinha repetir. falado das duas opções. Tá. Né? Você falou a primeira opção, depois a segunda. Tá. E tem alguém perguntando das colações, parece. Tá. É isso? Deixa eu ver Acho aqui. que é o Rafael, né? É. Tá. A colação de grau, no seu formato tradicional, lá no ginásio de esportes e tal, ela foi suspensa por conta de ser gerar uma aglomeração de pessoas e não ser permitido pelo decreto que foi promulgado. Eu entrei em contato com o cerimonial da UEM, né, e eles retornaram assim, professor, a nossa ideia é, voltando à normalidade, a gente consultar se tem um dia lá do ginásio livre e fazer a formatura nos moldes tradicionais. Só que isso só poderia acontecer no momento em que fosse liberado o aglomeramento novamente de pessoas e esse tipo de evento pudesse acontecer. Ou acontecer de forma restritiva, né? Que a gente tivesse que colocar cordas lá e tivesse as pessoas a 2 metros de distância, cada uma delas, e tudo mais. Né? Mas, se alguém estiver já formado, digamos assim, e precisar do diploma e tudo mais, a gente poderia tentar combinar com a reitoria uma data excepcional e fazer uma formatura que não fosse não fosse assim um evento. Né? A UEM já trabalha com formaturas fora de época, né, excepcionais. Então, para aquelas pessoas que não concluíram o curso
em condições de participar das formaturas tradicionais, a UEM realiza 2 ou 3 formaturas durante o ano, que, dependendo do número de pessoas, tem um determinado protocolo, né? Ou é só você e o reitor lá recebendo, parabéns, uma foto, tudo bem. Não sei se vocês viram as notícias, né? Eu vi lá na China o pessoal recebendo o diploma por um avatar, né? Colocaram lá um robô com um tablet, a cara do formando, e ele que recebia lá. A gente ainda não está nesse patamar, né? Mas se a pergunta é, a formatura pode acontecer como ela estava prevista, só quando voltar tudo à normalidade. A UEM tem desejo de realizar ela dessa maneira? Sim, tem, pelo que o cerimonial falou para mim, né? Eu preciso esperar isso acontecer? Não. Cada situação é uma situação e a gente pode trabalhar nas exceções, porque estamos numa época de exceções, de excepcionalidade. O professor Fabiano estava comentando se poderia falar alguma coisa sobre a questão do TCC. Não sei Ah, se... sim. Veja, a gente ainda não está com o calendário suspenso, né? Nós tivemos uma suspensão das atividades presenciais. Então, teoricamente, o calendário ele está valendo, né? Então, tanto é que os cursos que são EAD, eles estão acontecendo normalmente na UEM. Os cursos de pós-graduação, por ter um número de integrantes menor, tem uma dinâmica diferente. São pessoas que você consegue gerenciar e eles estão acontecendo de forma não presencial, né? A professora Cristina, que é a orientadora do TCC, né, veja, o TCC ele possui um calendário próprio, assim como o estágio, né? Tanto o coordenador de estágio como o coordenador de TCC, eles determinam um calendário para esses componentes curriculares no início do ano. E aí ele fica meio que dentro do calendário geral da UEM para seguir ali, mas ele tem suas datas próprias, né? Claro que se a UEM optar pela opção 2 e suspender o calendário, nós não poderíamos ter atividade alguma, né? Agora, o TCC, assim como outras disciplinas, caso mantenha-se o calendário e os alunos tendo condições, né, nós podemos manter a sua continuidade. Deixa eu só ver aqui. Não, eu acho que a última pergunta foi essa do TCC. Não sei se teria mais alguma questão a ser colocada, né? Deixa eu ver aqui. Fábio, daqui a mais ou menos 5 minutos, se for a gente, se for, pode ter uma interrupção, né? Não sei se a gente vai dar continuidade, mas pode ter uma interrupção, a gente pode entrar de novo no ar, né? Ok? Por Mas causa da limitação da live do isso, Instagram, né? mas dá para entrar de volta. Mas eu não sei se teria mais alguém com alguma questão. Estava recebendo até. A, o Fabiano está falando aqui da pesquisa da Cristina. Não sei se isso, para comentar com os alunos, né? Que eles devem responder. Sim, é. Então, a professora Cristina ela desenvolveu um questionário, né, que é para auxiliar nas tomadas de decisões, de identificar as pessoas que estão precisando de algum tipo de apoio, né, e de como nós vamos. É mais ou menos a resposta de vocês para o curso do design, né? Então, assim, professor Fábio, né? Quando você for lá no dia da reunião, acho que nós, enquanto alunos, entendemos que é melhor isso ou melhor aquilo. O ideal é que a gente atinja o máximo possível. A gente queria ter 100% de resposta para que nenhuma situação fosse negligenciada, né? A gente quer descobrir
se a pessoa só tem celular, se a pessoa tem tablet, né? Qual é a situação que ela possui, se ela não tem acesso à internet, se tem acesso à internet, e se nós, de alguma maneira, poderíamos contornar essas restrições caso a gente avance para uma situação de ensino à distância. Né? Porque nós não podemos imaginar um cenário em que 50% dos alunos vão participar, vão ter condições, e aí acabou, tal. O que a gente faz com os outros 50% dos alunos que não tiveram acesso, que não tiveram condições de acompanhar e que não realizaram? Vai fazer o que com esse aluno no retorno às atividades presenciais, se elas acontecerem? A gente não quer que isso aconteça. Né? A gente quer que todos tenham condições iguais. Só que, infelizmente, a gente não pode garantir isso. Mas sabendo quais são as situações, a gente pode tentar minimizar, né? Ou tomar decisões que contemplem o máximo possível as pessoas. Então, a gente pode tentar, a gente tem que saber a realidade para saber o que a gente tem que atender. Né? A gente tem que ter dados, a gente tem que ter informação. A gente não pode ficar no eu acho que, né? Isso é um momento que exige exatidão, que existe precisão, e nós estamos habituados a esse tipo de trabalho, né, na universidade. A gente não pode se dar ao capricho de achar uma coisa. Nós somos pesquisadores, nós somos professores, nós trabalhamos na informação, nos dados, na certeza. Né? Eu acho que por isso a importância de quem receber esse questionário incentivar a distribuição dele e fazer com que o máximo possível de alunos respondam e manifeste a sua real situação para que a gente possa saber qual é a situação do curso de design e o que a gente pode fazer. Né? Fábio, eu acho que aqui pelo menos não tem mais nenhuma pergunta. Não sei se a gente tem mais ou menos uns 3 minutos aqui, que se for cair, né, se a gente for dar continuidade. Aqui até agora não apareceu ninguém mais questionando nada. Não sei se. Eu vi que o Marcelo respondeu uma questão sobre desenho ali. Isso. Obrigado, Marcelo. Acho que é a Eloá que perguntou, né? É. Bem-vindo ao curso de design. Ela está dizendo ali que é caloura. Né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tem mais nenhuma questão, não. Mas não sei se você quer fazer mais algum comentário final. Eu só pergunto, gente. É o momento de conversar. Se vocês têm mais alguma dúvida, se vocês Ó, gente, se querem cair, saber mais alguma se coisa. cair, se for interrompida a conexão, a gente coloca de novo o link no mesmo lugar do Instagram para poder voltar o ao vivo, né? Para a gente poder não interromper, tá? Isso não. Eloá também agradeceu. Bacana. Até durante a reunião dos professores, essa questão dos calouros, né? A gente vai ter que ter uma atenção especial para essa situação. É diferente, né, nós chamarmos os nossos alunos que já estão habituados conosco, já entendem o funcionamento do curso, né, já tem uma base. Então a gente está pensando com carinho, né, nessa situação, caso inicie dessa maneira tão inédita, como é que a gente pode estar trabalhando com os calouros. Né? Então, não se preocupem, assim, que a gente está bem sensível a essa situação. Eu estou perguntando aqui também sobre a parte do TCC, se continuam com os combinados, né? Ó, a Bia está dizendo que não tem o computador. Né? A gente
vai ter que ver se, por exemplo, o que o professor está propondo é possível de se executar apenas com um celular, por exemplo, né? Então, a gente também tem essa restrição dos softwares que podem usar, né? Ou a adaptação, né, de alguns aplicativos que não são os habitualmente utilizados na profissão, mas que podem ser ali utilizados de forma pedagógica, né, para a gente possibilitar que a pessoa trabalhe. Eu fiz uma solicitação para o gabinete da reitoria da possibilidade de empréstimo de equipamento. Epa, caiu, Fábio. Só colocar aqui. Vou criar um novo broadcast aqui. Tá. Ó, gente, a gente está voltando aqui no ao vivo, né? O professor Fábio vai continuar a falar sobre a questão do TCC e as pessoas que tiverem dúvidas podem colocar aí no que a gente vai respondendo. Professor Fábio, já... Uhum. Eu acho que, na verdade, eu tava, foi a questão da acadêmica que perguntou, eu não tenho computador. Isso. Então, assim, quando começou essa iniciativa da Secretaria do Estado de Educação, o governo falou, nós estamos entrando em contato com as operadoras de telecomunicação para que permita o acesso à internet para essas pessoas que não têm, né? Então, eu fui em contato com a reitoria, né, e perguntei, escute, assim como as escolas, a universidade teria como trabalhar isso também? Aí parece que o governo não está conseguindo viabilizar isso, né? Dioclésio, a minha imagem travou aqui. Está travado para vocês? Não? Tá. Eu estou muito miado. Tá bom. Eu tenho 7. Então, aquilo que é falado e aquilo que acontece realmente, às vezes, tem uma diferença, né? Então, que nem eu estava dizendo, né? Eu fiz uma pergunta para a reitoria também, se seria possível o empréstimo, por exemplo, de um computador para um aluno que não tem um computador. Aí parece que a jurídica, né, já meio que deu uma sinalização negativa, né? Mas é o que eu falo, a gente está numa situação de excepcionalidade, né? E daí, se a universidade não tem como oferecer, né, ela vai ter que tentar trazer a realidade para o que o aluno tem, né? Porque o aprendizado tem que acontecer com aquilo que está disponível para o aluno, né? Então, se você não tem um computador, mas tem um celular, a gente vai ter que imaginar uma maneira desse celular ser o suficiente. Ou você realizar coisas que não dependam do celular, mas que você possa registrar com o seu celular e enviar isso para o professor, e o professor irá acompanhando, né? Então, muitas coisas todos nós vamos aprender, né? E o que eu percebi nas discussões anteriores, antes de haver essas duas propostas da PEN, é que os professores queriam que primeiro fosse providenciada a estrutura, primeiro fosse providenciado
o padrão, que alguém dissesse, olha, as aulas vão ser assim, a plataforma é essa, o que todo mundo vai utilizar é isso, o treinamento está aqui e agora vamos fazer isso aqui funcionar. Se a gente for esperar tudo isso acontecer, pode ser que a pandemia acabe, né? E aí não vai ser necessário. Eu acho que nós já temos as tecnologias e a capacidade humana, tanto dos alunos como dos professores, para iniciar. Ela vai ser ideal no início? Não vai ser. Agora, o que a gente espera é a capacidade de aprimoramento, né? É o feedback, a sinceridade, a honestidade e o compromisso, tanto de um professor querendo dar o seu melhor e manter o nível do seu trabalho, né, como dos alunos, tendo uma consciência, né, das limitações que estamos vivendo. E são escolhas. A gente pode optar por nada disso, né, que nem eu falei. O que a maioria vai decidir ainda é uma incógnita, né? O que eu posso adiantar, assim, os professores do curso de design se sentem, né, aptos e gostariam de oferecer isso, porque eles acham que a universidade tem que contribuir para esse isolamento social. Então, a partir do momento que a gente retoma nossas atividades, a gente cria um convívio digital e aquece esse relacionamento entre os próprios alunos, entre os professores e os alunos, a gente está preenchendo o vazio, a necessidade de voltar para a rua, de se arriscar aí a ser contaminado ou contaminar outras pessoas, né? Então, também pensamos um pouco nisso, né? Uhum. Uhum. Tá. Peraí, deixa eu só ver uma coisinha aqui, se tem mais alguma questão. Peraí. Não. Tá. Não, mas eu acho que assim, pelo menos no geral, a gente já respondeu uma boa parte das questões que tinham, né? Até chegamos a explicar para os alunos a situação que está o curso de Uhum. design, né? Que a situação das questões que ainda vão ser decididas não só para o curso de design, mas também para a universidade inteira, né? A gente tem que considerar que a universidade tem mais de 60 cursos de graduação, então isso não vai ser uma decisão unicamente para o curso de design, né? O que o Fábio comentou é que justamente o curso de design tem se mostrado mais aberto para as questões de mudança, né? Quando com essa necessidade emergencial de atender às demandas do curso de design, dos próprios alunos, para que a gente consiga tocar o curso, mesmo com todas as restrições que possam acontecer, né, que possam existir. Mas assim, eu acho que essa live deu para fazer uma abordagem mais geral, mais ampla do que a gente está discutindo, né, e até para que as coisas se tornem um pouco mais transparentes, né, para os nossos alunos e até para a sociedade. Não sei se o Fábio tem alguma coisa para comentar, Fábio.
É, dizer que qualquer situação que o aluno sinta a necessidade de entrar em contato, que ele faça isso, pode ser por e-mail inicialmente. Se os alunos quiserem convocar algum tipo de conversa coletiva, com a participação de todos os professores ou só entre eles, que é o momento, né, da gente estar utilizando todos esses recursos que nós temos, né, e sei lá, acho que a gente atingiu um pico aí de 40 e poucas pessoas. Eu não sei se foi assim muito em cima da hora, eu peço desculpas, né? Mas acho que se a gente for pensar, não chega a 50% do total de alunos do curso, né? Então, isso reforça ainda mais a importância do questionário que a professora Cristina vai estar divulgando. A gente vai estar colocando aí o link onde for possível, divulgando no site, no Instagram, no Facebook, porque aí a gente espera ter o máximo possível de respostas, né? E aí ter uma noção mais precisa da realidade que nós temos que lidar, né? E aí eu vou me sentir mais confortável de ir para a reunião, manifestar a minha opinião, ou até ver o direcionamento do meu voto, digamos assim, né? Então eu agradeço aos que prestigiaram aqui. Só mesmo uma pandemia mundial para fazer eu abrir uma conta no Instagram ou qualquer outra rede social, né? Mas é isso que é o espírito, né? Eu acho que é um momento excepcional onde as pessoas vão ter que sair da sua zona de conforto, como eu fiz, né? Porque é uma questão pessoal, né? De não ter redes sociais e tudo mais. Mas tá aí, é uma pequena demonstração da disposição que a situação exige, né? Então, nessa, decidi sair da minha zona de conforto, estar aqui e, e, e poder melhorar. Se esse é o melhor canal de comunicação que a gente pode ter, é isso que a gente tem que fazer, né? E aí me coloco à disposição, né? E sempre que precisarem, podem contar com o apoio dos professores do curso, né? E vamos tentar juntos aí encontrar a melhor forma de passarmos por toda essa situação. E Fábio, não sei se tem alguma coisa programada para poder atender os alunos que eventualmente tenham alguma questão, que queira conversar com você, não sei se teria Uhum. algum canal, alguma perspectiva. Sim. O que eu estou pensando como coordenador é um dia por semana, independente da decisão que vai acontecer na quarta, na sexta, né? De ter um horário de atendimento, realmente, num canal assim que as pessoas possam entrar e conversar. Daí eu estou falando com o professor Geoclésio, né, de criar uma sala no Hangouts ou alguma coisa assim. Aí a gente deixa o link, você clica no link e cai ali para conversar. Eu vou estar ali 1, 2 horas por dia, nesse dia, disponível para a gente realmente, como se fosse lá na sala da coordenação ou na sala dos professores, e, ó, professor Fábio, estou com uma dúvida aqui, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, né? Lembrando que aquilo que for de tramitação burocrática, como é um momento excepcional, a universidade está aceitando a digitalização das coisas. Então, vocês, né, o que a gente teve de documentação, necessidade de tramitação, a gente está fazendo tudo por e-mail, entre as secretarias dos diferentes órgãos, né? Então, tá acontecendo, tá continuando.
Eu acho que aqui já. Deixa eu ver aqui. Não, só a questão aqui da Eloá que estava comentando assim. Quais seriam as disciplinas mais fáceis para colocar isso? Uma plataforma, uma outra plataforma possível, né? Eu Eles acho. estão falando ali do Discord. Não, mas aí seria a sala uma sala disponível, né? Que você Uhum. possa conversar com eles. Mas eu acho que essa questão mais técnica a gente também vai discutir, até para que torne Mas mais. estamos aceitando É, sugestões porque a gente quer sempre o que seja o mais facilitador, né? Então a gente às vezes imagina dentro da nossa realidade, esse aqui é uma boa alternativa. Mas que nem hoje, né? A gente não tinha pensado em fazer pelo Instagram, mas aí a gente ouviu, né? Os alunos que trabalham no site, não, professor, o melhor é fazer assim. Então, beleza. Então, vamos nessa. Né? Então, se vocês tiverem uma plataforma que seja de gosto ou mais acessível e que funcione, ok. A gente dá um jeito de se adaptar e fazer com que ela aconteça. O principal é manter a comunicação, é conseguir que as coisas funcionem. e só comentando um pouco com os alunos que. Peraí, deixa eu ver se aumentar aqui, ó. Não sei se meu áudio precisa aumentar. Só Eu comentando um estou pouco ouvindo bem. com os alunos que a própria instituição, né, vem realizando as reuniões de departamento, as reuniões dos próprios professores ou entre os centros, estão sendo realizados pelos recursos que a gente tem disponível, né? No caso, o Hangouts, o Teams. Né? Então, a gente está discutindo as formas de poder utilizar mais esses recursos de videoconferência e também tem aprendido bastante, né, Fábio, com, com, com esses usos. Né? A gente já vinha realizando algumas reuniões por videoconferência entre os campos de extensão e agora isso está se estendendo para toda a universidade por plataformas que já existiam, né? Já existem, com a nossa plataforma do Google. Então a gente já pode, inclusive, pensar em realizar algumas conversas com os alunos por essas plataformas ou por outras que forem mais acessíveis, né? Que a gente tem que pensar qual é a forma mais tranquila de a gente conseguir alcançar os nossos alunos, tentando evitar o máximo possível de limitação com relação ao equipamento, né? O uso do celular, coisa parecida, né? Até a velocidade a gente também tem se preocupado, né? A gente sempre pensa assim, qual é a coisa que funciona melhor na pior conexão, sei lá, 2G, GSM, que nem existe mais, para que se a pessoa tiver um fiapinho de sinal com uma, ali um mínimo de banda, consiga ter acesso. Né? Então a gente está sempre, o critério de, de, de eleição das escolhas é sempre pelo mais funcional, aquilo que permita, na pior condição, o mínimo de condições de trabalho. Eu acho que talvez por hoje a gente já está o quê? Já sei, já são 3h20 já Sim, passamos uma hora já quase. cansaram da gente, né? Já saíram de 50 para 30 agora, então significa que tem um povo que já debandou. Mas, assim, só reforçando, né, o comentário do professor Fábio, que consultem a página do curso, né, consultem as redes sociais, é, utilize o e-mail para conversar com os professores, né? Com certeza o professor Fábio vai divulgar mais sobre esse canal de conversa com os alunos para um atendimento mais próximo, né? Mantendo aí nosso isolamento social.
Mas é importante que vocês se mantenham informados pelos canais que a gente tem. A gente está utilizando isso, a gente tem conversado muito, utilizando o WhatsApp, mas entre os professores, mas mesmo assim a gente tem utilizado as redes sociais para poder divulgar algumas questões. E caso tenha eventualmente alguma outra live, ela será também comunicada com antecedência, para que todos possam participar, né, e todos possam tirar suas dúvidas em relação a essa situação que é emergencial, né, é algo como o professor Fábio falou logo no início, não era esperado por ninguém, mas que está impondo algumas restrições para todos. Se vocês estão acompanhando, as outras universidades também estão sendo tomadas decisões, cada universidade está buscando se adequar a essa situação e vamos ver. Né? Segunda-feira vai ter aí. Segunda-feira ou quarta-feira, Fábio? Quarta-feira, uma discussão na Câmara, primeiro, Isso. onde só estão as pessoas envolvidas com a graduação. E na sexta-feira, o Conselho, na sua composição total, com as pessoas envolvidas tanto na graduação como na pós-graduação. E a gente agradece a todos que tiveram a disponibilidade de... Só o rapaz da técnica aí que põe aqui a legenda embaixo com o nome das pessoas falhou no retorno aí da transmissão. Não, mas a gente está aprendendo também, isso aí foi um aprendizado aí. Não, eu achei bacana, muito profissional. Mas legal, gente, eu vou só passar aqui para... Só fazer um fechamento, tá? Então, gente, eu acho que é isso. A nossa live vai estar disponível depois, né? Vou fazer uma pequena edição só para a gente poder colocar. Vou ver com o professor Fábio se quais são os trechos que a gente pode colocar. Mas consultem a coordenação, né? Enviem seus e-mails e vamos lá. E mantenham a rotina, né? Mantenham a rotina, que é importante para que vocês mantenham úteis, né? Tentem estudar, tentem fazer alguma coisa em casa, não fiquem só na televisão, Netflix e tudo mais, que isso não leva a muita coisa. Quer alguma coisa para falar, Fábio? Eu gostaria de agradecer quem participou, dizer que a gente está aí torcendo por todos, que estejam todos bem, todos com uma boa condição de enfrentar esse isolamento, e que precisando aí, não esqueçam, a gente faz parte, né, desse grupo que é o curso de design, e como eu falei, a gente não pode pensar estritamente no acadêmico, né? Acho que a gente tem aí uns laços que extrapolam um pouco isso, e é o momento de realmente fazer prevalecer esses valores, né, que acabam dando a personalidade e o diferencial do nosso curso. Então, gente, vamos parar agora com a nossa live, tá? Tem alguém falando ali, respondam nossos e-mails, por favor. Aí eu não sei se eu deixei de responder algum e-mail, eu espero que não. É a chance de me dizer quem que não respondeu o seu e-mail. Então deixa eu ver aqui. Então tá, deixa eu só colocar aqui agora no fechamento.